Fernando Cunha Junqueira, nasci aqui em Uberaba, dia 21 de março de 1934. Meu pai é o Moacir Teodoro Junqueira, minha mãe, Mariana de Castro Cunha. Bom, o que eu fiz na vida, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos de idade, para estudar. Só fiz até o segundo ano do ginásio. Estudei 4 anos lá em Juiz de Fora, naquele colégio norte-americano. Depois vim para Uberaba, estudei mais 2 anos aqui e parei. Aí fui trabalhar. Você começou a trabalhar com 16 anos? 16, 17 anos, mais ou menos assim. Fui para a fazenda e fui me batido assim. Com 20 e poucos anos, casei com 21. Em 21 anos que eu casei. Meu primeiro casamento, eu tive 3 filhos, 2 filhas e um filho. Meu pai, Luizão, eu diria assim que ele é um ser de outro planeta. É a única explicação que eu tenho, porque eu nunca vi uma pessoa tão boa, sabe? Com tanta paciência para tudo, para aceitar tudo, uma aceitação muito grande. Sempre foi assim. E ele foi um pai que nunca levantou a voz para nós. Apanhar, então, nem se fala, né? Nunca apanhamos. Porque era uma época, quer dizer, eu tenho 65 anos, que a gente apanhava muito, né? Os amigos da minha idade. Meu pai nunca deixou a minha mãe encostar a mão na gente. Então, por isso que eu falo, que eu acho que ele é diferente, ele é de outro planeta, eu acho. E Magali, que lembranças você tem lá de Campo Florido? Olha, eu nasci na fazenda. Meu pai tinha fazenda lá. Foi uma infância muito boa, né? Infância em fazenda, que foi maravilhosa. Eu mudei para Uberaba com 11 anos. Até então, aí eu morava lá. Aí mudamos para cá. Ele tinha saído da prefeitura recentemente, estava sem trabalho, ele tinha perdido a fazenda, como ele contou para vocês, né? Ele não tinha para onde ir, né? A fazenda ele perdeu. Aí nós viemos para cá, com uma dificuldade muito grande. E depois ele foi reeleito. Aí nós voltamos para Campo Florido. Ficamos lá, foi um mandato de 2 anos. Foi um chamado mandato tampão, sei lá, uma coisa assim. De 2 anos. Aí nós moramos em Campo Florido 2 anos. Depois voltamos para cá. O meu pai, eh, ele sempre exigiu assim, não é uma maneira de exigir, mas o que ele pedia para nós, a única coisa que ele pedia era que a gente estudasse, que a gente se formasse. Para ele isso era a coisa mais importante. Por isso a gente voltou para Uberaba. A gente estudou no Colégio Zé Ferreira, fizemos faculdade, meu irmão fez engenharia, minha irmã fez história e geografia e eu fiz comunicação. Então todos, né, assim, todos formados, como ele sempre quis. Foi a única coisa que ele sempre pediu para a gente. 1958. Eu fui eleito vereador, também posso em 1959. 1960 e 61, 62, eu fui presidente da Câmara e fui eleito prefeito em 1962. E quando eu cheguei na prefeitura, na nossa, havia 6 escolas rurais funcionando só. Não havia um ginásio estadual. Eu batalhei muito. Quando eu deixei a prefeitura, depois de 4 anos, eu deixei 19 escolas funcionando na zona rural, sendo 4 eu passei para o estado. Também, naquela época, as prefeituras não tinham muita renda, não. Eu morava na fazenda e eram 4 léguas da cidade. Tinha um caminhonete muito velho, caindo nos pedaços. Peguei, comprei, vendi 70 vacas
e comprei o caminhonete, passei a prefeitura para receber a prefeitura. Não recebi até hoje, porque eu não tenho condição de pagar. Outra bobagem que eu fiz também, quando eu fui eleito, em Campo Florido, tinha a luz, era uma luz da usina própria. A usina queimou antes da minha posse. Faltando uns 2 meses para a posse, o prefeito que ia sair não quis arrumar. Eu vendi 27 novilhas e paguei no meu bolso o conserto. E vim aqui para Campo Florido no meado de 70, no início de 70. E nesse período eu já fiquei conhecendo o Luiz Armando, né? Nesse tempo, quem era o prefeito era o senhor Noara. Aí logo depois veio a disputa, né, de eleição, e foi onde que nós fundamos o PTB na época e lançamos a candidatura do Luiz Armando, veja aqui. Apesar dos recursos serem poucos, mas, por exemplo, esse conjunto que nós estamos agora, foi ele quem iniciou aqui, era muita, como é que chama? Cratera, vale, como é que chama? Esbarrancado. Era esbarrancado. Eram esbarrancados, então ele fez. Inclusive, essa minha casa foi a casa que ele tinha. Quando começou aquele embriãozinho, ele era uma pessoa muito humilde, não incomodava com a aparência, com nada. O que ele incomodava era com a cidade, fazer as coisas para ajudar o povo. Mas é uma pessoa, ser humano, é difícil igual aquele, entendeu? Muito calado, humilde. Não é uma pessoa, é gente. Vocês conhecem, né? A gente teve o prazer de conhecer ele hoje. É, caladão, é uma pessoa extraordinária. Inclusive, ele tinha até time de futebol na fazenda. Eu joguei no time dele, ele era goleiro, e eu, sei lá se eu era bom, jogava no time dele. É uma amizade muito, muito, muito tranquila, muito sadia. Inclusive, vocês estão gravando, não, né? Tá. Já? Haja vista que eu, em 1900, sei lá, eu comecei a lecionar no Estado, a trabalhar no Estado, entendeu? E ele, agora vê que coisa mais bonitinha, né? Ele com a Câmara dos Vereadores arrumaram um cargo para mim, para eu poder trabalhar no Estado e na União. Um cargo como juiz, essas coisas pode, né? Ter outro, né? Então, me contrataram. Eu só perdi esse cargo no final desse século, porque o prefeito achou que aquilo era cargo para mim. Eu falei, não, mas... Então, falei, o que ele vai fazer? E ele destituiu o cargo, entendeu? Tirou. Eu nem me lembro o nome. Mas eu já tenho quase 500 anos de casa, né? Então, ele não pôde me dispensar da função, né? Mas o tempo dele, do Sanuar, Luiz Armando, Luiz Alberto, então, eu fui professor na escola estadual, fui diretor, entendeu? E não coincidia também, né, os horários, né? Havia possibilidade, então eu acho que é um privilégio, né? E também quando a gente vem para cá, como é que eles falam, quem tem na terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Então a gente tinha um bocadinho de cultura, então você tem que fazer um bocadinho de tudo, né? A gente foi diretor de escola, funcionário, cargo financeiro, fui esse mandato até 1988, me parece, por aí assim. 63 eu fui de confiança, né? Entrava o prefeito, saía prefeito, e graças a Deus eu tive esse privilégio. E a gente tem, né, uma instituição esportiva que se chama Associação Atlética Corredor. O município e o legislativo criaram uma lei de utilidade pública, porque isso que a associação, que era social realmente, né, era de utilidade pública, para a gente receber subvenção do município. Nossa. Você viu tanto que paz que existia, né? Todo mundo trabalhando para o bem comum realmente, não existia discriminação nenhuma, não, graças a Deus. E, na opinião do senhor, qual foi o maior feito dele para a cidade? Luiz Armando, e minha filha são tantos. Inclusive ele construiu, acabou a conclusão daquele prédio ali, que é da prefeitura, ali da praça, né? Mas
estradas, entende? Ele tinha estradas municipais, ele tinha um carinho muito grande. A cidade, quem começou, porque quando eu vim para cá era tudo terra. Ele quem começou pavimentação, entendeu? Através de paralelepípedos, foi o Luiz Armando quem começou, e depois de outros mandatos ele continuou, entendeu? Nossa, ele, inclusive, em mandato dele, nós fizemos faculdade, entendeu? Eu e mais, acho que 11 professoras, que a mulher quer mais, é muito mais não, do que nós mesmos, né? Estrada de terra daqui Uberaba, eles abriram mão para a gente fazer faculdade por causa das escolas, para melhorar o ensino, entendeu? Tanto ao Luiz Armando, como foi após permitiram que a gente fizesse. Então, no período da manhã, a gente estava na faculdade de Uberaba, estrada de terra, e voltava. E começaram 10 ou 11 mulheres, nenhuma desistiu. Começaram mais, além de mais 3 homens, não deram conta não, só ficou eu. Então, o ensino, entendeu? Escolas rurais, aqui mesmo na cidade, inclusive nós fomos no ar, mas com conivência dele, obviamente, eles fundaram uma instituição chamada Fundação Municipal de Campo Florido para ser a responsável pelo ensino de segundo médio, entendeu? Então, com subvenção da prefeitura. Então, esse gente, os dois, não é só o Luiz Armando, não, mas o Anuar também, eram parceiros, eram adversários políticos, mas não, mas nem adversário político, é não era. Então, a saúde, o primeiro posto de saúde que foi instituído aqui foi graças a ele, entendeu? Foi justamente meu primeiro mandato. Eu peguei só 6 escolas na zona rural, deixei 19 escolas funcionando e construí 8 prédios na zona rural. E consegui também o ginásio estadual com o governador Magalhães Pinto. O maior desafio dele é ter recurso para atender a população. Esse era o desafio. Desafio na educação, desafio na saúde, e na agricultura também, rodovias, essas coisas. Eram difíceis, os tempos eram muito difíceis. Então, o desafio era pegar essas estradas todas cheias de buraco, passando aqueles caminhões de área para carregar arroz, para carregar os suprimentos. Isso foi sofrido, mas foi feliz. Todo dia era felicidade. O mais feliz que a gente tinha era a dedicação dele com saúde, que na época era precária, muito precária por falta de dinheiro financeiro. E a educação. Ele pôs na região era o município que tinha mais escolas rurais, com professor e às vezes até com servente para fazer comida para os meninos. Ele sempre teve essa dedicação, escola e saúde. A humildade, muitas vezes, e a humanidade dele com relação aos munícipes. E ele sempre cuidou muito. Ele era muito cuidadoso da população, as escolas ele cuidava bem. As do Estado, não, porque não tinha muito como, né? Mas ele ajudou, no mandato dele, criar a Escola Estadual de Campo Florido, que era o ginásio, né? Que era de 5ª a 8ª série. Esse foi ele que criou. Sou marido dela que acompanha ele na gestão do Luizão. Ela saía da fazenda 5 horas da manhã, né? 4 horas, às vezes, e voltava só de tardezinha. Só de tardezinha. Então, e o Luizão sempre dava apoio. Né? Não tinha esse negócio, não. Chegava, ô Luizão, preciso disso aí no lugar. Então pega o caminhão, porque estamos já. Pega o caminhão, vai no caminhão. Pega. Então, ajudava a gente e qualquer pessoa, ele ajudava. Foi muito bom
para o povo. Eu acho, na minha opinião, o melhor prefeito de Campo Florido. Você realmente Eu acho que é a humildade, né? A ajuda, porque ele sempre ajudou muito aquele pessoal. Eu fiquei com ele lá 4 anos na prefeitura, eu via isso de perto. As pessoas ficavam na porta do gabinete dele, diziam: paga minha conta de luz, paga minha conta de água, me dá um botijão de gás. O salário dele ia todo para isso. As pessoas achavam que aquilo vinha da prefeitura, mas não vinha, não podia, né? Vinha do bolso dele. Então, por isso que ele não tem nada até hoje, porque ele nunca conseguiu juntar nada. Então, eu acho que é por isso também. E a cidade começou com ele, com o meu avô, né, com ele. O progresso, vamos dizer assim, da cidade, eu acho que começou muito com ele. Conversava comigo, será que dá certo? Não era teimoso nem nada. Ele ouvia, entendeu? Pessoa do diabo, mesmo do papo. Sabia ouvir. E ele não tinha. Não, gente, ele tem alguns sons estourados, ele fica nervoso. Eu nunca ouvi ele chegar no serviço e tivesse mal-humorado. Sempre aquele jeitão dele. Calado, conversava, precisava, mas muito amigo da gente, dos servidores, entendeu? Respeitava todo mundo. Da faxineira, quem tomava conta da, da, da cozinha, né? Da prefeitura, até o presidente da Câmara era tratado com a mesma dignidade. Seria uma pessoa mais humana que eu já conheci. Muito humana, demais da conta. De parar o carro para socorrer a pessoa na rua. Carregar um velhinho para ele era prazer. Muita coisa. Tudo ele tinha. Muito, muito, muito. Luiz Armando, você não será esquecido por Campo Florido. Como pessoa, como administrador e como amigo, você foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Continue assim, que Deus te dê muita saúde ainda, que você possa vir e estar aqui conosco. Gostaria que você voltasse para cá. Eu deixo mensagem de dor e um alerta. Igual eu falei para vocês dois ali fora. O mundo dá muita volta nas nossas vidas, muitas voltas. Um homem digno daquele, honesto. É claro que tem também os adversários, porque tem. E política é um jogo muito sujo. E eu já vivi. Nós já elegemos 2 prefeitos, né? Eu e o Luizão, nós elegemos o Luizão, depois elegemos o Jaci, foi um grande prefeito também, que foi o Luiz Armando que elegeu ele. E a gente viu o quanto que é falso a vida, quanto que é um egoísmo muito grande, quanto que a gente esquece tão rápido das coisas boas que as pessoas fazem na vida da gente, e a gente fica pensando que passa muito rápido, é muito rápido. Eu acho que ele hoje devia estar num lugar muito melhor, mas são coisas dele, da vida dele, mas devia ser olhado por muitas famílias aqui de Campo Florido, hoje que mora até em Uberaba, porque ele foi muito generoso, e não foi com dinheiro público, não. Recursos dele mesmo, do bolso dele. Ele socorreu muitas famílias e que hoje nem sabe onde estão os outros.